Não me deixem sozinho. Escrevam aí se vocês também estão com a mesma sensação que eu. Mas eu tô preocupadíssimo com a situação do Grêmio. Porque o Grêmio não vence mais, o Grêmio não entrega resultado. O Grêmio tem que voltar a vencer. Mas vamos lá. O Luiz Castro deu uma coletiva em que ele disse, quando perguntado qual é o meio de campo dele, e ele fala: eu já tenho o meu meio de campo. E aí eu gelei. Sabe por que eu gelei? Porque se o Luiz Castro já tem o meio de campo dele, é porque antes da bola rolar, ele já definiu o meio de campo dele. E sabe qual é o meio de campo dele, me parece ser? Dodi, Arthur e Edenilson. Porque quando o Luiz Castro fala que já tem definido o meio de campo dele, não daria tempo de avaliar o que aconteceu contra o Juventude. E contra o Juventude, mesmo um resultado ruim, empate dentro de casa, a partida entregou coisas importantíssimas como Noriega, primeiro volante. Ah, foi um jogo só, é contra o Juventude, mas Noriega nesta posição entregou algo que os outros não entregam: altura, roubada de bola e uma posição central na frente da área protegendo a zaga, algo que o Dodi não faz, Edenilson não faz, Cuejar muito menos. E claro, a grande notícia, Monsalve. Monsalve que entrou, jogou alguns minutos, não jogou nem um tempo inteiro, mas fez um golaço de quem domina a posição. O Monsalve fez um gol que o credencia a ser o titular número 1 do Grêmio quarta-feira contra o Botafogo. Porque o Monsalve, ele faz mais que Cristaldo, ele faz mais que Edenilson, ele faz mais que William. Ele é o nosso único meia. Do que nós temos, ele é o melhor. Só que veja bem, Luiz Castro começou a coletiva dizendo que já tem o seu meio de campo definido. E para mim, não está colocando o Monsalve para começar a partida contra o Botafogo. O jogo contra o Juventude dá para o Grêmio um meio de campo que talvez seja o futuro. Noriega de primeiro volante, Arthur, que entrou mal, foi expulso, e Monsalve. Noriega, Arthur e Monsalve. Esse meio de campo, ele nos dá uma perspectiva, tem potencial. Mas será que Luiz Castro vai colocar esse meio de campo? Porque a tendência é repetir Dodi, Edenilson e Arthur, ou Dodi, Arthur e Edenilson. O jogo contra o Juventude para por aí. É isso que o Grêmio tem de notícia boa, Monsalve e Noriega. O resto, eu vou tratar como o resto mesmo. Porque do goleiro ao centroavante, o que foi isso? Que jogo é esse? Este era um jogo de mobilização, era preciso vencer, até para proteger o técnico, que começa a ser contestado. Mas não. O Grêmio entrou com uma marcha lenta, o Juventude jogando um jogo bom, porque o Juventude ele é um time limitado, mas queria vencer. E o Grêmio não conseguiu superar o Juventude em casa. Ah, mas o Grêmio jogou com o time reserva. Tem que ganhar do Juventude. No mínimo, jogar pra vencer. E o Grêmio não jogou pra vencer. O Grêmio não foi merecedor da vitória. E o time reserva é até o segundo tempo, porque no segundo tempo entrou Carlos Vinícius, entrou Amuso, entrou Arthur. O Arthur entrou e foi expulso. Bobagem dele, esticou o braço, pegou no rosto do jogador. Só que me preocupa que nós estamos falando já do terceiro jogo que o Arthur não vai bem. E veja que hoje não é nem pela bola, mas é pela postura dele. Será que está atrapalhando a cabeça do Arthur? Porque contra o Fluminense, quando tinha Ancelotti lá vendo o jogo, o técnico da seleção brasileira, ele também não foi bem. Parecia cansado. Cansado do quê? Do Grenal, onde ele correu que nem um maluco atrás do Bernabé, do Carboneiro, porque estava mal posicionado. Então o Arthur vai pro terceiro jogo sem jogar bem. Opa! Tem coisa errada aí. Mas não é só o Arthur, é o time inteiro do Grêmio que não tá se achando. O Luiz Castro tem 7 jogos com o Grêmio, certo? Ele tem 3 vitórias. Contra o Avenida, contra o São Luís de Juí e contra o Guarani de Bagé. Ele tem um empate com o Juventude. E 3 derrotas. Inter, Fluminense e São José. Então veja que os principais jogos, Inter, Fluminense e Juventude, o Grêmio não venceu. Isso é preocupante,
O Grêmio parou de evoluir. E olha que a evolução do Grêmio já era pequena. Eu não sei se foi entusiasmo demais da minha parte ou da nossa parte, mas a gente via que o Grêmio já começava a ter um time, Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon, o Arthur e Thiaguinho, Cristaldo, TT, Amuso e Carlos Vinícius. Esqueça esse time. Não se tem mais Thiaguinho. Thiaguinho hoje não conseguiu jogar. Marcos Rocha não aguenta 90 minutos. O João Pedro, se não tá machucado, tá quase machucado. O Grêmio terminou o jogo hoje com um Pavon na lateral direita. E até não foi mal, mas não pode o Grêmio ter um atacante na lateral direita. Não é que ele foi colocado ali pra vencer o jogo. Não, é o que tinha. Até achei errado o Gustavo Martins não ser relacionado pra esse jogo, porque ele faz essa função. O segundo tempo do Grêmio é uma misturança. Uma misturança esse segundo tempo do Grêmio. Várias posições. Ok, o Luiz Castro está testando o grupo, mas já tem que ter alguma coisa que dê resultado. Resultado. Na coletiva, o Luiz Castro foi perguntado se o Grêmio tinha jogadas ensaiadas, como os adversários estão tendo. Por exemplo, o Fluminense fez um gol no Grêmio, em que foi cobrado um escanteio, o jogador do Fluminense pega a bola na entrada da área, fora da área e faz o gol. Hoje contra o Juventude, mais uma vez, né? Escanteio cobrado fora da área, o cara pega a bola e faz o gol. Achei que o Grando foi tarde demais na bola. Achei que o Grando falhou. Não é frango, mas falhou. E aí o Luiz Castro foi perguntado se o Grêmio tinha jogadas ensaiadas. Eu até acho que ele entendeu um pouco errado a pergunta. E ele começou a falar que o Grêmio tinha sim princípios de jogo. E aí ele deu uma resposta de 2, 3 minutos dizendo o básico do futebol, tipo, não, porque quando um lateral sobe, o outro tem que recuar, porque o meia tem que fechar pelo meio. Eu não sei se ele foi irônico ou não, mas me pareceu ser um pouco incomodado com essa pergunta. É porque a gente não vê o Grêmio com jogadas ensaiadas e tá tomando gol de jogadas ensaiadas. Quarta-feira tem o Botafogo. Eu tô achando que vai ser Dodi, Edenilson, ou Dodi, Arthur e Edenilson. O que será um erro. O que será um erro, nada justifica tu colocar Dodi e Edenilson quando tu tem Noriega, que até foi elogiado pelo Luiz Castro, que deu equilíbrio no meio de campo. Só que vamos lembrar, ele começou a coletiva dizendo que já tem o meio de campo dele formado. Mas nada justifica o Noriega ser banco do Dodi. Não. Só pelo tamanho, só pela estatura o Noriega tem que jogar ali. Até vira o camisa 5. O Monsalve, a gente até pode relevar que talvez não tenha condição de jogar 90 minutos, mas põe pra começar. O William jogou como meia hoje, foi mal. Foi mal o William. O William talvez tenha que ser o ponta mesmo e não o meia. As certezas que a gente tinha não estão aparecendo. E achei errado, tenho que dar minha opinião aqui, o Everton não ter jogado. O Everton é um goleiro que precisa de ritmo. Tava desde outubro sem jogar no Palmeiras porque estava lesionado, tem que jogar. O Grando foi um erro ter jogado hoje e o Grando tomou o gol. Bom, o Grêmio pega o Novo Hamburgo agora nas quartas de final. Agora quarta-feira tem o Botafogo e fim de semana tem o Novo Hamburgo. Quartas de final, jogo único na Arena. Tem que ganhar. Grenal, só se Grêmio e Inter chegarem na final. O Grenal só na final porque os dois passaram em primeiro. Gente, eu tô preocupado. E vocês? Dá like, se inscreva no canal. Vamos, Grêmio. Final da tarde, domingão. Careca tá de volta com um novo vídeo.